Boa noite, estamos começando o Jornal Global News, recheado das principais notícias da semana para você. Eu me chamo Alume Carneiro e esse é um programa da Rede Global TV. Confira os destaques de hoje. Foi aprovado pelo Senado o projeto Auxílio Aluguel para mulheres vítimas de violência, final do Campeonato Municipal de Futebol em Poções e muitas notícias policiais. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal Global News. Na última quarta-feira, o plenário do Senado aprovou um projeto de lei que prevê o pagamento de auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica em situação de vulnerabilidade social e econômica por 6 meses. A proposta foi aprovada por votação simbólica, sem manifestações contrárias. Esse projeto de lei reforça a proteção conferida pela Lei Maria da Penha, garantindo que as mulheres possam encontrar moradia e guarida adequadas quando se depararem com situações de ameaça, hostilidade e violência. Esse auxílio aluguel deverá ser pago pelos estados, municípios ou Distrito Federal com os recursos da assistência social. A decisão deve partir do juiz responsável pelo caso de violência doméstica. No dia 10, teve um marco importante no Brasil. Foi a primeira vez que o país assumiu a presidência simbólica do G20. Isso aconteceu durante a cúpula de líderes do bloco, na Índia. O Grupo dos 20 é o principal fórum de cooperação econômica internacional. Eles são responsáveis por desempenhar um papel importante na formação e fortalecimento da arquitetura e governança global. O presidente Lula recebeu o martelo que representa a liderança do grupo das mãos do primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Oficialmente inicia no dia 1º de dezembro, mas na prática a liderança indiana já encerrou seu mandato. No discurso feito durante a transferência da presidência, Lula criticou as posições tomadas pelos Estados Unidos e Europa na guerra que aconteceu na Ucrânia, se aproximando mais da aliança sino-russa. Além disso, prometeu criar no âmbito do G20 uma aliança global contra a fome e a pobreza e o que chamou de mobilização global contra a mudança do clima. Reafirmou as prioridades de lutar pela inclusão social e o combate à fome, defender a transição energética e o desenvolvimento sustentável nos âmbitos sociais, econômicos e ambientais, e pregou a reforma das instituições de governança global, como o Fundo Monetário Internacional, a ONU e o Conselho de Segurança. Para que comece a funcionar as iniciativas, precisam ser aprovadas por todos os membros do seleto grupo das maiores economias do mundo. O nosso quadro 90 Segundos de hoje traz o professor Ronaldo Avelino. Eu sou Ronaldo, professor, Ronaldo do Badu, sou filho de camelô, né? E minha família vem da agricultura familiar aqui do município. Meu avô trabalhou por muitos anos na agricultura e meu pai camelô ambulante pelo mundo, uma vez que eu também acabei seguindo os mesmos passos, trabalhando como camelô, rodei um trecho, né, do nosso Brasil, trabalhando como camelô. Um certo período trabalhei vendendo água de coco e uísque em festa, em cavalgada, para manter os meus estudos e, por fim, fui embora para uma cidade maior, Vitória da Conquista, estudar. Cursei letras com muito sacrifício, né, com muita dificuldade, passando por algumas necessidades que o estudante passa, mas que é prazerosamente quando você retoma a sua cidade e entender que você conquistou o seu objetivo maior, que era a tua formatura, e saber que você pode atuar em uma área tão gratificante que é a educação, né? Portanto, não há você, estudante, você que acha que não tem condição financeira de fazer uma faculdade, não desista, vá em busca do teu sonho, porque a vida de aluno é assim, é muito difícil, mas é gratificante quando a gente alcança os nossos objetivos. Hoje sou coordenador da Secretaria de Educação, coordeno o transporte escolar, já fui coordenador de infraestrutura da educação do município e também atuo no colégio estadual aqui, sou professor de língua portuguesa do Colégio Estadual João Lopes de Oliveira, na qual também tem um nome, né, de um parente de um meu bisavô, e é gratificante estar em sala de aula com os meus alunos hoje. E nesse momento eu gostaria de agradecer à Rede Global TV
né, por estar aqui mostrando um pouquinho da minha realidade, da minha vida. Muito obrigado. O prefeito de Planalto, Clóvis Andrade, juntamente com os vereadores Hernildo Rocha e Naum Amorim, tiveram seus direitos políticos suspensos. A decisão tomada pelo juiz Diego Carmo de Souza, da Justiça Federal de Vitória da Conquista, se deu após os políticos serem condenados por improbidade administrativa. A decisão foi proferida em março de 2023, mas estava em segredo de justiça, só sendo devidamente divulgada em 31 de agosto. Essa ação pública civil foi um pedido apresentado pelo Ministério Público Federal e apontou que o gestor municipal, ao lado dos vereadores, praticou improbidade administrativa durante o processo de contratação da empresa Cotevic para prestação de serviço de transporte para a saúde. A improbidade administrativa é uma violação aos princípios de moralidade, impessoalidade, economicidade e enriquecimento ilícito no exercício, conforme previsto pela Lei Federal de número 8.429/92. Foi apurado que os eventos dos processos licitatórios supracitados reforçaram a fraude orquestrada, sendo realizadas em apenas 4 dias todos os atos. Além disso, o gestor não deu publicidade devida ao processo licitatório. Ao analisar o caso, o juiz Diego Carmo de Souza entendeu que trouxe benefícios aos parlamentares do município, Hernildo Rocha e Naum Amorim, implicando em enriquecimento ilícito deles. Sendo condenados o prefeito e os vereadores, determinou a perda da função pública e suspendeu os direitos políticos dos 3 envolvidos. Clóvis Andrade, por 8 anos, além de ter sido impedido de contratar com o serviço público, Hernildo Rocha e Naum Amorim foram condenados a devolver os valores captados de forma ilícita, a pagar multa referente ao crescimento patrimonial, perda de função pública e tiveram seus direitos políticos suspensos por 12 anos. Cabe recurso da decisão. Na terça-feira, dia 12, durante a sessão da Câmara de Vereadores do município de Mirante, o vereador Rodrigo de Zegalo fez uma denúncia contra a administração do prefeito Wagner Ramos, falando sobre as deficiências na gestão da pasta da saúde que tem gerado preocupações crescentes entre os moradores locais. O vereador afirmou que tem sido procurado por inúmeros moradores que expressam sérias preocupações quanto à disponibilidade de medicamentos nos postos de saúde da cidade, principalmente os essenciais, como losartana, que é usado para controlar a pressão arterial, e dipirona, um analgésico muito usado. A denúncia levou a uma série de debates entre os vereadores. A administração do prefeito Wagner Ramos ainda não emitiu uma declaração oficial sobre as acusações feitas pelo vereador Rodrigo de Zegalo. E o assunto continua sendo debatido na cidade. Os moradores aguardam por respostas sobre a disponibilidade de medicamentos essenciais nos postos de saúde. Em Poções, uma criança de 2 anos foi atropelada na BR-116, trecho da cidade de Poções, por uma van no quilômetro 755. O ocorrido foi por volta das 6h30 da tarde. Segundo informações, a criança foi socorrida pela Via Bahia e encaminhada à unidade de pronto atendimento, mas devido à gravidade do caso foi transferida para a Vitória da Conquista. As autoridades estão investigando para saber de fato o que aconteceu e quem são os responsáveis. Ainda falando de Poções e a segurança no trânsito, na quarta-feira um acidente aconteceu na BA-262 por volta das 19 horas. Um caminhão que estava carregado de palmito tombou em uma curva da rodovia. Segundo informações, o motorista perdeu o controle do veículo e passa bem, apresentando ferimentos leves. O jornal Global News, até o fechamento dessa matéria, não teve informação precisa da quilometragem que se encontrava o veículo. Não sai daí, no próximo bloco teremos mais informações do Brasil e região para você. Notícias policiais, campeonato de futebol em Poções e, claro, as notícias esportivas. Já voltamos. Farmácia VIP, medicamentos, perfumaria, cosmético, protetor solar, fraldas e mamadeiras. Uma vasta linha de medicamentos e as famosas meias compressivas para a saúde e conforto das suas pernas. Agência bancária no atendimento ao público. Entregamos em seu endereço. Farmácia VIP, Praça do Mercado 588, Centro, Poções.
Estamos de volta com mais notícias da semana. A Polícia Rodoviária Federal, que trabalha na BR-116, perímetro urbano de Poções, recuperou um veículo roubado na cidade de Salvador. O motorista estava circulando com placas clonadas e adulteradas. A abordagem ocorreu durante a fiscalização no quilômetro 755. Na quinta-feira, dia 14, em Bom Jesus da Serra, um homem de 38 anos morreu em um acidente de trabalho enquanto realizava a instalação de cabos de internet na região das Queimadas. Segundo informações, a vítima estava no topo de um poste, realizando o serviço, quando apresentou mal-estar. Ao abrir o equipamento de segurança, caiu do poste já sem vida. A guarnição da Polícia Militar de Bom Jesus da Serra foi até o local e entraram em contato com a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, além de isolar a área para garantir a segurança. Foi feita a perícia e remoção do corpo. As investigações sobre o que aconteceu ainda estão sendo realizadas. No último dia 10, teve a final do Campeonato Municipal de Futebol 2023 no campo do Quirinão, realizada pela Prefeitura de Poções através da Coordenação de Esportes. Os times femininos, Jabutense e As Poderosas fizeram uma partida amistosa e abriram a disputa da final. O resultado ficou em terceiro lugar Tigres, segundo Açude e o primeiro Real Peixoto, que venceu Açude nos pênaltis. Foram 16 equipes competindo em 56 jogos, com a premiação estimada em mais de 10 mil. O momento contou com a presença da prefeita Dona Nilda, do vice João Bonfim, dos coordenadores de esportes, secretário de finanças, representantes do Poder Legislativo e demais funcionários da prefeitura, além da presença significante do público local. Na quarta-feira, dia 13, foram entregues do Programa de Aquisição de Alimentos mais de 600 cestas para famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar pela Secretaria de Assistência Social de Poções. Os moradores beneficiados dessa vez foram os da Sede, Morrinhos, Bandeira Nova, Jabuti e Olho d'Água, cadastrado no NIS, além das entidades sociais Lar Comunitário Creche Menino Jesus, Centro de Atenção à Criança e Adolescente de Poções e Centro de Recuperação Filho Pródigo. Somente esse ano já foram distribuídas mais de 2.100 cestas em apenas 4 entregas mensais realizadas entre junho e setembro. Na última segunda-feira, o corpo de um homem foi encontrado no canal do rio São José, que corta o centro de Poções. A vítima, identificada como Aldeci Neri de Santana, foi assassinado, segundo a Polícia Militar, e 2 suspeitos do crime já foram presos. O corpo foi levado ao IML em Vitória da Conquista. Falando de esporte, as eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 iniciaram na semana passada, com 2 jogos para as seleções da América do Sul. A primeira rodada aconteceu entre os dias 7 e 8 de setembro com grandes vitórias, tendo os resultados: Paraguai e Peru 0-0, Colômbia perdeu para a Venezuela por 1-0, Argentina e Equador 1-0, Uruguai em casa venceu o Chile por 3-1. E é claro, o Brasil estreou com grande estilo no primeiro jogo, sob o comando de Fernando Diniz, vencendo a Bolívia por 5-1, tendo Neymar como destaque, que marcou 2 lindos gols e bateu o Rei Pelé no número de gols e agora tem 79 gols pelo Canarinho. A segunda rodada, a Bolívia continuou sem marcar, sendo uma outra goleada, agora para a Argentina por 3-0. Equador venceu o Uruguai por 2-1, a Venezuela levou a melhor em cima do Paraguai, vencendo por 1-0, Chile contra a Colômbia terminou em 0-0 e a seleção brasileira foi até o Peru e venceu por 1-0. A próxima rodada será em outubro. O Brasileirão voltou após a data FIFA com algumas surpresas nos resultados. Na quarta e quinta-feira, a zebra rolou solta. O temido Flamengo, jogando fora do Maracanã, não teve bom resultado. O Atlético Paranaense marcou 3 gols, não agradando nem um pouco a torcida do Mengão, que fez grandes protestos contra o clube, mesmo estando na final da Copa do Brasil e no G4 do Brasileiro. Após o jogo, uma parte da torcida vandalizou o estádio, precisando ser usada a força policial. O Inter levou a melhor em cima do São Paulo, ganhando por 2-1. O Fortaleza ganhou por 2-1 do Corinthians no fim do jogo com gol de Pikachu. O Grêmio, que iniciou a rodada no G4, perdeu por 2-0 para o Bragantino. Já os baianos estão muito felizes. Rogério Ceni estreou com tapete vermelho no Bahia com a grande vitória de 4-2 em cima do Coritiba. Sexta-feira teve jogo entre Cuiabá e América Mineiro, que terminou de 2-2. E para finalizar a noite, Palmeiras recebeu Goiás, que tentou segurar o jogo, mas no fim, Breno Lopes marcou o gol da vitória do Palmeiras.
Começou ontem a 4ª Conferência Municipal de Cultura com o tema Democracia e Direito à Cultura, recebendo diversos convidados e palestrantes durante os 2 dias de evento. Além disso, houve também o lançamento dos editais municipais da Lei Paulo Gustavo. O Jornal Global News esteve lá e você vai conferir agora como foi tudo. Estamos aqui com o Gildásio Júnior, coordenador de cultura, e eu gostaria de saber como foi organizar a 4ª Conferência Municipal. Foi uma satisfação muito grande porque a coordenação representa um momento de escutar a nossa população, né? De entender as demandas da cultura, de sentir mesmo, né, o que a população e a comunidade cultural de Poções tem para solicitar e também que elas têm oferecido, né? A gente tem feito uma gestão muito austera e muito técnica, né, para trazer boas coisas para a cultura, mas é importante também esse momento de escuta. A gente estava ansioso para chegar nesse momento, para poder ter esse espaço de discussão, de diálogo com os nossos artistas e nossos agentes culturais da cidade. Estamos aqui com a prefeita Dona Nilda e 8 anos depois, né, está tendo novamente a Conferência de Cultura. E eu gostaria de saber como é para a senhora estar tendo esse momento na sua gestão. Olha, para mim é um motivo de muita alegria e muita garra, sabe? Que eu sei que não é fácil, é difícil, mas para mim é muito bom estar aqui hoje, junto com Gil e Manu, que foram 2 pessoas que vieram para ficar aqui ao nosso lado agora, para participar desse evento de hoje, que hoje é a 4ª conferência, né, da cultura aqui em Poções. Então eu quero resgatar agora isso aí para a nossa cidade, que é muito bom, tanto para os jovens como para as crianças, adolescentes, é muito bom para todos nós. Estamos aqui com o Tim Borges, produtor cultural, e eu gostaria de saber qual a importância de estar acontecendo hoje a 4ª Conferência Municipal de Cultura aqui para Poções. Olá, Lalume, boa noite. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer, né, estar conversando aqui com vocês e dizer que a importância da conferência é, de fato, se criar um alicerce, né? É a partir daqui que nós iremos discutir, iremos elaborar, saber quais os anseios da comunidade cultural e a partir daqui a gente vai criar um alicerce, uma estrutura. É um caminho estreito, é um caminho longo, mas necessário, né? Não é um projeto a longo prazo, né? E o que a gente pode esperar para 2024 de produção cultural vindo de Tim Borges? Bom, eu vou dar continuidade nos projetos que a gente já tem, né? A banda de lata, a Muguzenza, na quadrilha, que é a minha paixão, né? É uma das culturas populares que eu mais amo. E eu quero me envolver em algumas atividades culturais. Aí eu estou criando alguns projetos aí para o ano 2024, vai ter surpresa aí pra gente. Adalto Rocha, presidente do Conselho Municipal de Cultura de Poções, me conta quais as novidades dessa conferência. Olha, primeiro agradecer aqui, né, a Inácia, a Rede Global, pela entrevista e também pelo apoio à conferência, de estar aí divulgando a conferência e fazendo essa cobertura. Inácio, hoje a gente está num processo de cultura, de política cultural, muito à frente, né, das cidades aí do Sudoeste e também até na Bahia, de muitas cidades mesmo. A gente conseguiu finalmente aí consolidar e criar o plano anual de cultura, vai sair dessa conferência. O Fundo de Cultura sai dessa conferência também, o decreto já foi oficializado pela prefeita. Então, a partir de 2024, teremos 1% diretamente voltado à cultura, 1% percentual, né, que a prefeitura arrecada diretamente no Fundo da Cultura, que só pode ser usado para a cultura e diretamente pela coordenação de cultura. Né? Pela primeira vez, a coordenação de cultura vai ter um recurso oficializado e entregue nas mãos da coordenação, que a coordenação vai usar a partir de sua própria conta, que é a conta do Fundo de Cultura. E também, através dessa política, a gente tem mais acesso ao governo de estado, a gente tem mais acesso ao governo federal. Você estava me falando que através dessa conferência e dessa lei, a gente vai ter, a cultura de Poções vai ter mais acesso ao governo estadual. E como é isso? Exatamente, que através do Fundo de Cultura a gente tem repasse direto para o Fundo de Cultura, de fundo a fundo, né, do governo do estado e do governo federal. Então, assim, é uma política, a gente está agora dentro do Sistema Nacional de Política Cultural, né, totalmente encaixado e legalizado. Então, assim, é histórico isso para a cidade de Poções. É uma luta também de mais de 10 anos que a gente vem batendo essa tecla, vários conselhos de cultura, várias corações de cultura trabalhando e finalmente a gente conseguiu essa vitória. Ou também na conferência, mais que isso, hoje é lançado também, vai ser lançado na conferência o edital
da Lei Paulo Gustavo. Eu como presidente do Conselho de Cultura, o Conselho de Cultura também, venho acompanhando todo o processo de criação do edital, todo o processo também de escolha, né, da mesa julgadora, uma mesa que vai vir de fora, foi contratada para fazer esse julgamento, e a gente também ali fiscalizando, né, todo esse processo. Então, até o momento, um processo muito idôneo, e a gente quer garantir a descentralização desse recurso ao máximo possível. Né? A gente tem preocupação aí com grandes empresas, em pegar grande parte desse recurso, né, através de 10, 20 projetos. Então, a gente deu um limite, né, para as empresas grandes participarem dos projetos e apoiando os grupos aí, para a gente conseguir dividir o máximo possível esse recurso dentro do nosso município. Ficamos por aqui, tenha uma boa noite, uma ótima semana e nos vemos no próximo domingo e na terça-feira com mais um Jornal Global News.